que é um sujeito de direitos? O que substancialmente constitui o direito subjetivo? Para responder isso, primeiro precisamos compreender o que é o direito objetivo. Segundo Maria Helena Diniz, o direito objetivo é o complexo de normas jurídicas que regem o comportamento humano de modo obrigatório, prescrevendo uma sanção no caso de sua violação. E o direito subjetivo é a permissão, condição e faculdade outorgada pelo direito objetivo. Então, um decorre do outro. Mas, pasmem com o seguinte dado: hoje não existe um conceito legal do que é um sujeito de direitos. Daí, eu passo para a análise das principais correntes do que é o sujeito de direitos, e não são de todo mal, inclusive são bastante intuitivas, na verdade, porque ao você observar o que é uma relação jurídica, ou seja, a interação entre os polos ativo e passivo e um ou mais objetos, e que se esses sujeitos não manifestarem vontade ou interesse, essa relação acaba. Logo, se presumiu que a natureza jurídica do direito subjetivo está ou na vontade ou no interesse. Temos escolas e pensadores que sustentam essa ideia. Por exemplo, Bernhard Windscheid e o Savigny, da escola pandectista e histórico-dogmática, entendem que a natureza jurídica do direito subjetivo estaria no que distingue os homens dos animais. Segundo eles, a vontade da razão humana reconhecida pela ordem jurídica. Já para Jhering, da escola teleológica, se verificaria o direito subjetivo na capacidade do interesse de agir projetado a uma finalidade juridicamente protegida. E também temos a corrente do normativismo positivista, que é negacionista da subjetividade jurídica. O grande jurista austríaco Hans Kelsen, em um livro que ele publicou em 1934 chamado Teoria Geral do Estado, ele questiona esse postulado, porque pela simples verificação de pessoas que têm vontade ou interesse, mas não têm direito algum, ou que têm direitos, mas não têm vontade ou interesse de exercê-los, ou até a observação de direitos que independem da vontade ou do interesse, como os dos sujeitos incapazes, por exemplo, mostram que a natureza jurídica do direito subjetivo não está nisso. Para Hans Kelsen, tem algo que precede e fundamenta os fatos e a relação jurídica. Para ele, a essência de tudo isso está na norma. Ele fala literalmente, nesse mesmo livro, que o direito jurídico subjetivo é o direito objetivo. Então não teria que se falar em direito subjetivo aqui nesse viés negativista. Ao a norma prescrever deveres, é disso que vai surgir os direitos de alguém e acabou. O Hans Kelsen foi um jurista excepcional, com 400 obras e mais de 17 mil páginas publicadas, em que se propôs o estudo do direito como ciência pura e independente, livre de juízo valorativo, porque, para ele, isso servia como pretexto para um grupo impor a sua vontade. E também foi ele que propôs a dinâmica da hierarquia sistemática das normas. Todo estudante de direito conhece a famosa pirâmide de Kelsen, né? Mas eu preciso fazer um parêntese aqui para contextualizar esse jurista. Ele era judeu e viveu no período da Segunda Guerra, e todo mundo sabe o que aconteceu na Alemanha a partir de 1933 com a ascensão do nazismo. Nessa época, ele era professor lá na Alemanha e teve que fugir, voltou para a Áustria e depois fugiu para os Estados Unidos, onde ele findou seus dias lá. E ele disse sobre a situação lá na Alemanha. No livro Teoria Pura do Direito, temos a seguinte ponderação, e agora eu o citando. Segundo o direito dos estados totalitários, o governo tem poder para encerrar em campos de concentração, forçar a quaisquer trabalhos e até matar os indivíduos de opinião, religião ou raça indesejável. Podemos condenar com a maior veemência tais medidas, mas o que não podemos é considerá-las como fora da ordem jurídica desses estados. Esse formalismo sistemático é o que importa nessa concepção. O Hans Kelsen foi coerente e defendeu a sua tese até o fim. E sabe qual é a ironia disso? Quando, ao final da guerra, os líderes nazistas foram capturados e os Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e a União Soviética fizeram um tribunal de exceção para julgar essa corja toda, né? Eu deixo aqui até a sugestão do filme Julgamento de Nuremberg, muito interessante. E um argumento repetidamente utilizado na defesa da liderança nazista foi de que eram apenas autoridades seguindo a lei e cumprindo ordens.
dentre as quais a de pena capital de questões ou situações consideradas indignas de vida. Os judeus eram chamados de situação judaica, porque em 15 de setembro de 1935 foi promulgada em Nuremberg a lei da cidadania do Reich que negava aos judeus a cidadania alemã. Eles perderam a condição de sujeito de direitos para ser chamados de situação. Curioso, né, que para negar os direitos objetivos precisa dessas expressões mitigadas que diminuem a condição do outro e o resultado todo mundo já sabe, né? Esse trauma fez com que os países abrissem os olhos para valores que transcendem o direito positivo. Porque mais adiante, em 1948, a ONU proclama a Declaração Universal dos Direitos Humanos, enaltecendo princípios como a vida, a dignidade, a igualdade, a liberdade, o que exprimiu nova circunstância para os direitos subjetivos, dessa vez não afirmados ou negados como mero fragmento de um ordenamento jurídico, mas internacionalmente consagrados como princípios universais. Nessa declaração, o ser humano não é mencionado como situação, é alguém, é uma pessoa. A palavra situação é um detalhe, né? Mas é um detalhe indefinido que literalmente serve para transformar sujeitos humanos em qualquer coisa. O pior, isso é um viés metodológico. O jurista francês Léon Duguay, da escola sociológica, se refere ao sujeito como situação jurídica subjetiva. E o Miguel Reale, que participou da elaboração do Código Civil de 2002, segue esse conceito. Por isso que no Código Civil atual não tem definição de sujeito de direitos. O que se menciona é a figura da pessoa. Mas isso daí vai precisar de outro vídeo. Então, por hora, eu agradeço a atenção. O link do meu e-book está na descrição. Se inscreva, comente, curta e compartilhe. Até mais!